satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que o irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Seja professor, seja aluno, a aula da Escola Bíblica Dominical precisa ser previamente preparada durante toda a semana. Leia a revista da Escola Dominical, veja esta pré-aula. Também acesse os textos de apoio que nós colocamos no portal Escola Dominical, cujo endereço aí é colocado ao longo da exposição. Veja também os links que nós colocamos nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter do portal Escola Dominical, com outras videoaulas e com outros textos de apoio. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, acesse a sala dos professores do portal Escola Dominical, coloque ali a sua dúvida, que nós estaremos prontos a tentar elucidá-la. E no sábado à noite, às 19 horas, hora de Brasília, assista a aula ao vivo, acesse o portal Escola Dominical, lá tem um artigo da aula ao vivo, e lá diretamente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, o irmão terá a oportunidade de interativamente elucidar as suas últimas dúvidas. E no domingo, não deixe de comparecer à Escola Bíblica Dominical. Tudo que falamos aqui é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Mas a Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza, evangelizando enquanto ensina. Nesse trimestre, segundo trimestre de 2014, nós estamos estudando o tema dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E nós estamos já nos encaminhando ao final do trimestre. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, que tem como título O Presbítero, Bispo ou Ancião. Nós estávamos estudando os dons ministeriais. São os 5 dons previstos lá em Efésios 4 e 11. Agora vamos estudar nestas duas próximas lições, ainda dentro desse segundo bloco, que é dos dons ministeriais, as chamadas funções eclesiásticas. O que são as funções eclesiásticas, irmão Caramuru? São as funções na igreja local que são exercidas por aqueles que têm os dons ministeriais. É bom lembrar que os dons ministeriais, e nós já estudamos aqui, eles dizem respeito ao governo da igreja, à organização da igreja, a fim de que ela possa ser edificada como corpo de Cristo em amor. Paulo, ele fez questão de dizer que havia governos na igreja. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 28, naquela relação que nós chamamos aqui de relação da miscelânea, onde há relações, onde há dons tanto espirituais quanto ministeriais quanto assistenciais, Paulo diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores. Depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então Paulo diz que alguns dons foram dados para o governo da igreja. E são estes os dons ministeriais. Porque nós sabemos que na igreja o governo é um serviço, a começar da cabeça da igreja, que é Jesus. Jesus disse que veio para servir e não para ser servido. Ora, se a cabeça da igreja, se o líder da igreja, que é Cristo Jesus, veio para servir, aqueles que lhe são auxiliares, aqueles a quem ele constitui na igreja para o exercício dos dons ministeriais, também devem servir. Então, quando Paulo fala aqui dos governos, ele está falando a respeito dos dons ministeriais. Ocorre, irmãos, que os dons ministeriais, eles são dados à igreja.
E a igreja, ela tem uma dupla realidade. Ela é a igreja universal, mas ela também é a igreja local. Quando Jesus revelou o mistério da igreja, ele nos revelou na sua dimensão universal. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus revela este grande mistério que Paulo diz que estava oculto desde a fundação do mundo. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus revela aí o mistério da igreja, depois que Pedro teve revelado do Pai o mistério de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então revela a realidade da igreja, este povo que ele iria constituir de judeus e gentios para ser o seu corpo, para dar continuidade à sua obra, ao seu ministério terreno. Jesus disse, edificarei a minha igreja sobre esta pedra, quer dizer, sobre o próprio Jesus. E esta igreja é a igreja universal, que é o corpo de Cristo. É assim que o próprio apóstolo Paulo identifica a igreja. Lá em Efésios, no capítulo 5, Paulo diz assim, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O corpo de Cristo. O próprio Paulo também, nesse mesmo capítulo 12, de 1 aos Coríntios, diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E ele diz no versículo 27 desse capítulo 12 de 1 aos Coríntios, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então a igreja, no sentido universal, ela é o corpo de Cristo, a reunião de todos os salvos na pessoa de Jesus Cristo. E para esta igreja universal, Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Estes 5 dons ministeriais foram dados à igreja. Igreja entendida como o corpo de Cristo. Então a igreja tem a primeira dimensão, que é a igreja universal. O conjunto dos crentes, dos salvos, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, no versículo 23, ele chama esta igreja de universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Este é o conjunto da igreja, diz o escritor dos Hebreus. Esta universal assembleia. Aliás, é deste versículo que saiu o nome da nossa denominação, as Assembleias de Deus. Então, a igreja universal é o corpo de Cristo. É este povo formado de judeus e de gentios que, pelo sangue de Cristo, agora estão perto e em comunhão com Deus. Mas, além desta igreja universal, existe a realidade da igreja local. Por quê? Porque Deus fez o homem como um ser social. Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Os homens convivem entre si em um determinado lugar, num determinado tempo. E neste lugar e neste tempo, os salvos em Cristo Jesus se reúnem, formam um grupo social. Este grupo social, onde estão todos reunidos e convivendo, é a chamada igreja local. O primeiro lugar em que os crentes começaram a se reunir foi em Jerusalém. Não é? Em Jerusalém, eles ali ficaram reunidos, depois da saída de Cristo, da ascensão de Cristo aos céus, eles ficaram em Jerusalém e construíram este grupo social. Quando nós vemos lá em Atos capítulo 2, versículo 42,
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, a igreja em Jerusalém, os crentes formaram um núcleo, um grupo social. Na igreja primitiva, a igreja universal se confundia, ainda que não totalmente, com esta igreja local. Porque houve crentes que foram salvos no dia de Pentecostes, que voltaram para suas terras de origem. E por isso não ficaram com eles em Jerusalém. Então, havia a realidade da igreja universal e da igreja local. Nesta igreja local, né, que nós temos notícia, quando os crentes foram dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, o que acontece? Vamos ler lá em Atos, capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então aqui nós já vemos que tinha uma igreja em Jerusalém, era a igreja local. E esses discípulos foram dispersos por causa da perseguição. E aí nós temos a origem das igrejas locais. Lá em Atos 9:31, nós vemos assim, pois, as igrejas, olha o plural, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então nós percebemos que além da igreja universal, que é o corpo de Cristo, nós temos as igrejas locais, as igrejas estabelecidas nos diversos lugares, nas diversas localidades, nas vilas, nos distritos, nas cidades, ou é uma reunião do povo de Deus, que no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo vão sendo edificadas. Então eu tenho a realidade da igreja universal e a realidade da igreja local. E na igreja local é que surgem as funções eclesiásticas. É que surgem os chamados oficiais da igreja. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem. A igreja tem governo. E na igreja local, naquele grupo social, é preciso que haja o reconhecimento do ministério que Deus dá. Porque Jesus dá à Igreja Universal os ministros. No grupo social, este ministro, ele deve ser publicamente reconhecido para exercer aquele ministério. Isso faz parte da sociabilidade humana. Há uma necessidade, pelo homem ser um ser social, de no grupo social haver o reconhecimento do ministério dado por Cristo. E isso nós vemos, irmãos, logo lá em Israel. Israel, que era o povo de Deus da antiga aliança, quando Moisés foi avisado por Deus que deveria subir ao Monte Nebo para morrer, Deus então avisa Moisés que ele iria morrer. E ao avisar Moisés que ele iria morrer, Moisés se preocupa. É preciso haver um novo líder. E o que Deus responde a Moisés? Lá em Números, capítulo 27, versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação,
e dá-lhes mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então, os irmãos percebam que como Deus conhece a natureza social do homem, pois foi ele quem fez o homem um ser social, ele sabe que para o exercício do governo no grupo social, é preciso um reconhecimento solene para que haja legitimidade por parte daqueles que exercem o ministério. É por isso que o dom ministerial é dado por Deus, a Igreja Universal. Mas na igreja local, nós temos a função eclesiástica. Nós temos os oficiais. O teólogo Wayne Grudem, que é citado pelo pastor Altair Germano num artigo do seu blog chamado Eclesiologia, o Governo Eclesiástico, que nós citamos aí em nosso esboço e que vale a pena ser lido, Wayne Grudem, ele define os oficiais da igreja como sendo pessoas publicamente reconhecidas como detentoras do direito e da responsabilidade de desempenhar certas funções para o benefício de toda a igreja. Então, o que é o oficial? O oficial é uma pessoa que recebeu o dom ministerial de Cristo, mas que é publicamente reconhecido naquele grupo social que é a igreja local, como sendo detentora do ministério. Então, na verdade, a imposição das mãos, que foi estabelecida por Deus lá com Moisés, mas que foi mantida no Novo Testamento. Vejam bem que lá em Atos, capítulo 13, na igreja de Antioquia, é dito o seguinte, versículo 13. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Em Jerusalém também, quando foram separados os diáconos, vejam ali o que aconteceu, Atos capítulo 6. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, a imposição de mãos é esse ato solene de reconhecimento de que aquela pessoa recebeu de Deus dons e que deve exercê-los no governo da igreja local. Então, os oficiais, eles não são novos dons ministeriais, não. Só são oficiais aqueles que têm dons ministeriais ou assistenciais. Agora, a imposição das mãos é necessária, porque é o reconhecimento por parte da igreja local de que Cristo separou aquele irmão para aquela função ministerial. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, nós vemos mais uma vez como a imposição de mãos, a cerimônia que nós chamamos de consagração de obreiros, é bíblica. Lá em 4 e 12 de 1 Timóteo nós encontramos, 4 e 14, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então veja bem que a imposição das mãos do presbitério não foi quem deu à pessoa o dom. O dom estava em Timóteo, que havia sido dado por profecia, quer dizer, veio de Deus. E o presbitério daquela igreja impôs as mãos, reconhecendo o dom que havia em Timóteo, que havia sido dado por Deus. Por isso, os oficiais da igreja, e são esses oficiais que nós vamos estudar agora, esses dois ofícios que nós vamos estudar hoje, o de presbítero, na próxima aula, o de diácono, eles foram instituídos na igreja, para a igreja local.
Então não é simplesmente um título, é um ofício, é uma função. É um reconhecimento por parte da igreja local de que aquela pessoa possui o dom ministerial ou assistencial. O saudoso pastor Severino Pedro da Silva escreveu um livro publicado pela CPAD chamado A Igreja e as 7 Colunas da Sabedoria. E o pastor Severino usa essa expressão que se encontra lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 1, que diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Aqui nós sabemos que no livro de Provérbios a sabedoria, a personificação, ela é personificada e ela aponta para Cristo Jesus. Então a sabedoria já edificou a sua casa, ou seja, Cristo edificou a sua igreja. Isso o escritor aos Hebreus, ele deixa bem claro lá no capítulo 3. Ele fala a respeito disso. Mas Cristo, capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Então, quando Salomão diz aqui, a sabedoria já edificou a sua casa, profeticamente, figurativamente, nós estamos vendo que Cristo edificou a sua igreja. Por isso que ele disse, edificarei a minha igreja. A casa de Cristo é a igreja, somos nós. E ele lavra 7 colunas. E diz pastor Severino Pedro, de saudosa memória, essas 7 colunas são os 5 dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e os 2 ofícios, diáconos e presbíteros. São estes 2 ofícios que existem na igreja. Paulo, inclusive, deixa isso bem claro, quando ele saúda a igreja que está em Filipos, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Lá em Atos 6, nós vemos a igreja constituindo diáconos em Jerusalém. Em Atos 14, 23, nós vemos Paulo e Barnabé constituindo anciãos, presbíteros para a igreja. Então, nós vemos que as 2 funções eclesiásticas que exigem é a de presbítero e a de diácono. São estas as funções eclesiásticas. E diz pastor Severino Pedro, os 5 dons ministeriais, mais os 2 ofícios, as 2 funções eclesiásticas, formam as 7 colunas da igreja. As 7 colunas da igreja. As 7 colunas que Jesus coloca na igreja para mantê-la de pé, para edificá-la, para que ela cresça e seja edificada em amor. Nós já vimos aqui que aquelas igrejas da Galileia, de Samaria e da Judéia, elas eram edificadas e se multiplicavam, tinham paz, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Estes oficiais são colocados na igreja local para promover o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo, a obra do ministério. Enfim, são aqueles detentores de dons ministeriais, mas que na igreja local são publicamente reconhecidos para desempenhar certas funções para benefício de toda a igreja. Então, assim como os ministérios, os dons ministeriais, são dados à igreja universal, ou seja, aquele que é ministro, aquele que é pastor, que é mestre, que é evangelista, que é profeta, ele o será em todo lugar, porque foi Deus quem o deu para a igreja universal. Na igreja local existem aquelas pessoas que são reconhecidas publicamente, através do ato da imposição de mãos, e exercem naquela igreja local aquele ministério publicamente reconhecido como tal. Matthew Henry, o grande comentarista bíblico,
ao mencionar os dons assistenciais lá em Romanos, no capítulo 12, e nós já colocamos aí um apêndice a respeito desses dons assistenciais, ele faz, no seu comentário a Romanos 12, dos versículos 6 até o 8, ele faz um comentário interessante. Ele mostra que esses dons assistenciais, esses 7 dons assistenciais, que pastor Antônio Gilberto chama de dons ministeriais de efeitos práticos, são atividades, funções que são distribuídas aos diáconos e aos presbíteros na igreja local. Matthew Henry diz que a profecia, que é a exposição da palavra, que é a aplicação da palavra, ela é exercida pelo presbítero. A exortação, ela é exercida pelo presbítero. A presidência, ela é exercida pelo presbítero. O ensino é exercido pelo presbítero. Então, daqueles 7 dons assistenciais, daquelas ações do dia a dia na igreja, dados por Deus para que haja a unidade do corpo de Cristo e a sua edificação, 4 funções, 4 atividades são próprias dos presbíteros, também chamados de bispos ou anciãos, como nós vamos ver daqui a pouco, que é a profecia, a exortação, a presidência e o ensino. As outras 3 atividades que Deus dá para o crescimento da igreja, que são mencionadas aqui em Romanos 12, o ministério, a repartição e a misericórdia são atividades próprias dos diáconos, que é o servir, que é o repartir com liberalidade e é o exercer a misericórdia. Então, os irmãos, vejam que os dons que Deus dá, os ministeriais e os assistenciais, eles devem ser exercidos por pessoas publicamente reconhecidas na igreja local. E estes oficiais são os diáconos e os presbíteros. Mas hoje nós vamos falar a respeito dos presbíteros. Os presbíteros, também chamados de bispos ou de anciãos. E aí, irmãos, vem uma grande confusão, porque como os irmãos já estão percebendo aqui, nós temos, biblicamente, no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas, nós temos 2 funções eclesiásticas: diáconos e presbíteros. Ao longo da história da igreja, com o aumento da igreja, foi se criando uma carreira eclesiástica, uma hierarquia eclesiástica, de tal sorte que hoje nós temos nas várias denominações, nas várias organizações religiosas, nos vários segmentos da igreja cristã, uma série de cargos, de títulos. Mas nós não podemos nos impressionar com isso. Isso que eu chamei no esboço de burocratização. Na verdade, essa criação de vários cargos, de vários títulos, que é resultado do crescimento da igreja, de uma burocratização que a sociologia sempre explica, dizendo que é normal em grupos sociais, em instituições que vão crescendo, que haja uma burocratização. Nós não devemos nos impressionar com títulos nem com esta burocratização. Na verdade, as funções são de diáconos e de presbíteros. São 2 funções que podem ser escalonadas aí numa carreira eclesiástica. Então, se nós pegarmos, por exemplo, as Assembleias de Deus, nós hoje temos o cooperador, o auxiliar, o diácono, o presbítero, o evangelista e o pastor. E hoje em dia já também pastor presidente. Né? Se pegarmos a igreja romana, você tem o diácono, o presbítero, o bispo, o arcebispo, o cardeal e o papa. E assim por diante. Em outras denominações também você tem diáconos, presbíteros, pastores, evangelistas, enfim.
Há bispos e apóstolos e tanta patriarca e tanta coisa que tem por aí. Mas isso tudo é uma burocratização. Não estou dizendo que é antibíblico. Isto é sociologicamente explicável. E como nós vimos, a realidade das funções é uma realidade da igreja local, é uma realidade social. Não estamos criticando isso, só estamos dizendo que as funções eclesiásticas são duas. As de diáconos e as de presbíteros. E a palavra presbítero quer dizer mais velho. Em grego é presbíteros, que quer dizer mais velho. Porque presbis em grego é velho. Então presbítero quer dizer mais velho. E ancião, irmão Caramuru? Ancião é uma pessoa mais velha. Quem é uma pessoa que é anciã? É uma pessoa mais velha. Então nós percebemos que a expressão presbítero e ancião quer dizer exatamente a mesma coisa. Inclusive, irmãos, na tradução, e eu estou pegando aqui principalmente a versão Almeida Revista e Corrigida. Quando João Ferreira de Almeida traduziu o texto bíblico, ele traduziu às vezes presbítero, às vezes ancião. Mas nós colocamos aí uma série de versículos, aí no nosso esboço, onde a palavra grega original é presbíteros. E João Ferreira de Almeida traduziu às vezes por presbítero, às vezes por ancião. Em Atos 11:30, nós vemos ali escrito: o que eles com efeito fizeram enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Assim está na versão Almeida Revista e Corrigida. Só que o texto grego, a palavra ancião aqui é presbíteros. Da mesma maneira que nós temos lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 9. Nunca seja inscrito... 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Essa palavra aqui, presbítero, em grego é presbíteros. Ou seja, embora na nossa Bíblia, aqui na versão Almeida Revista Corrigida, eu tenho em Atos 11:30 a palavra ancião e em 1 Timóteo 5:19 a palavra presbítero, no grego é a mesmíssima palavra, presbíteros. Então presbítero e ancião, irmãos, é a mesma coisa. É apenas uma diferença de tradução. De tradução. João Ferreira de Almeida às vezes traduziu por presbítero, às vezes traduziu por ancião. É apenas uma opção do tradutor. Mas o texto bíblico usa a mesmíssima palavra. Então, presbítero e ancião quer dizer a mesma coisa. Inclusive, no original, temos a mesma palavra. E bispo? Aí, bispo é uma outra palavra. É a palavra episcopos, que quer dizer aquele que olha por sobre alguma coisa. Aquele que supervisiona, aquele que observa. Isso que quer dizer a palavra bispo. Em grego, episcopos. Mas quem é o bispo? Na Bíblia Sagrada. É o presbítero. Não tem diferença nenhuma. As palavras aqui são diferentes no grego, mas identificam a mesma função. Se a gente abrir lá em Atos, capítulo 20, versículo 28, quando Paulo está falando com os obreiros da cidade de Éfeso, ele não tinha tempo para passar em Éfeso e pediu para que os obreiros de Éfeso viessem para Mileto se encontrar com ele. Ele queria se despedir dele, porque ele sabia que nunca mais os veria. Olha como ele se dirige a estes obreiros. 20 e 28 de Atos. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus,
que ele resgatou com seu próprio sangue. Então ele chama aqueles obreiros de bispos. Por quê? Porque eles tinham que olhar pelo rebanho. É isso que quer dizer a palavra episcopos. Aquele que olha, aquele que cuida, aquele que supervisiona. Mas neste mesmo capítulo 20 de Atos, no versículo 17, olha o que está escrito. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Então quem foi que Paulo chamou para se encontrar com ele em Mileto? Os anciãos, que nós já vimos aqui, que no original é presbíteros. A quem Paulo chamou de bispos? Os presbíteros, os anciãos. Então, presbítero, bispo e ancião, irmãos, na Bíblia, significa a mesmíssima coisa. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma entre presbítero, ancião e bispo. Primeiro porque presbítero e ancião é a mesma palavra no grego. A diferença de uso de palavras na tradução. Mas no original é a mesma palavra. E aqui em Atos 20, Paulo chama os anciãos de bispos. Então, bispo, ancião e presbítero é exatamente a mesma coisa. E vou dizer mais. E pastor também é a mesma coisa. Por quê? Porque ele diz aqui que Deus os constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. E Pedro, lá no capítulo 5 da sua primeira carta, ele diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Então, presbítero, pastor, bispo e ancião são palavras que designam a mesma função na igreja do Senhor, na igreja local. Não há diferença, biblicamente falando, entre pastor, presbítero, bispo ou ancião. É a mesma função. Ao longo da história da igreja, com essa burocratização que nós falamos, criou-se a ideia de chamar o presbítero de auxiliar do pastor. Que, aliás, também era chamado de bispo. Então, o bispo, o episcopos, passou a ser o pastor principal, o líder da igreja local. E os seus auxiliares passaram a ser chamados de presbíteros. E isto desde o primeiro século, ou o começo do segundo século. Existe uma carta de Inácio de Antioquia, que foi discípulo do apóstolo João, onde ele fala que havia os bispos, que eram os pastores das igrejas locais, e os presbíteros passaram a ser os seus auxiliares. Isto não se deduz diretamente do texto bíblico, mas passou a haver um costume. Então, o pastor ou o bispo, e eles passaram a ser chamados mais de bispos, com a reforma protestante. Os evangélicos, os protestantes, na sua maior parte, aboliram o uso da expressão bispo para a expressão pastor, mas bispos e pastores, inclusive a Igreja Romana, chama os bispos de pastores nos seus documentos. E os presbíteros passaram a ser considerados os seus auxiliares. A Assembleia de Deus não fugiu disso. O pastor Altair Germano, nesse artigo que nós já mencionamos, quando ele fala a respeito do governo eclesiástico, ele diz que, com base em um artigo, em um estudo feito pelo missionário Niels Castberg, em 1937, a Convenção Geral das Assembleias de Deus entendeu que havia duas categorias de presbíteros na Bíblia. Um
dos que eram dedicados integralmente ao trabalho da obra do Senhor. E outros que auxiliavam esses que se dedicavam integralmente. E aí, então, passou a considerar que esses que se dedicavam integralmente eram os pastores e os evangelistas, os ministros, que deveriam ser reconhecidos como tal por toda a igreja no país, que são os ministros, que pertencem, que se filiam às convenções gerais, mas havia os presbíteros, que eram os auxiliares destes ministros, que teriam um reconhecimento apenas local. É por isso que o presbítero ele é reconhecido na igreja local. Se ele muda de igreja, ele vai ter que ser reconhecido naquela igreja. E os pastores, eles são reconhecidos no âmbito da convenção geral, que são os ministros, os pastores e evangelistas. Isso foi determinado em 1937 pela Convenção Geral das Assembleias de Deus, baseando-se nesse estudo do missionário Niels Castberg e principalmente em 1 Pedro 5:1, que nós já lemos, em Atos 20 e 28, que nós já lemos também, e também em 1 Timóteo 5 e 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então aqui houve a consideração de que havia dois tipos de presbíteros. Aqueles que principalmente trabalhavam na doutrina, aqueles que trabalhavam na palavra e na doutrina, dedicados integralmente, os pastores e evangelistas, os chamados ministros, e aqueles outros que são apenas auxiliares e que passaram a ser chamados apenas de presbíteros. Mas isso, como eu disse, é uma consequência da burocratização da igreja. As funções, tanto dos chamados ministros e dos chamados presbíteros, que são auxiliares dos ministros, é exatamente a mesma. A função do bispo, do ancião, do presbítero e do pastor é a mesma, pouco importando o título. Mas por que a igreja separou presbíteros, os mais velhos, para esta função? E entendido aqui mais velhos não só em idade, mas também em maturidade. Timóteo era um presbítero, embora fosse jovem. Paulo até diz assim, que não deveriam desprezar a mocidade de Timóteo. Então, embora fossem normalmente os mais velhos, que fossem em idade, aqui também nós temos a questão da maturidade em primeiro lugar. Não é tanta a idade que conta, mas a maturidade espiritual. Por quê? Por que se instituíram anciãos e presbíteros na igreja? Porque havia necessidade do governo na igreja local. Havia necessidade do governo da igreja local. Quando nós vemos que Paulo e Barnabé estavam voltando para a igreja de Antioquia, antes deles voltarem, eles viram que havia necessidade de constituir pessoas no governo das igrejas locais que eles haviam fundado. Em Antioquia da Pisídia, em Listra, em Derbe, enfim, todas aquelas cidades que eles evangelizaram na sua primeira viagem missionária. E é por isso que eles fizeram o quê? Lá em 14:23 de Atos. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então há necessidade do governo. O governo não pode ser estabelecido assim sem que haja reconhecimento social. Porque a igreja ela é universal e quem governa a igreja universal é Cristo, mas na igreja local nós precisamos ter uma liderança. A igreja não pode ser uma anarquia. É preciso haver um líder. Que é um chamado por Cristo, é verdade, mas que precisa ser reconhecido como tal. Daí porque nós temos a necessidade da instituição dos presbíteros, bispos, anciãos ou pastores na igreja local. E também por quê? Os mais velhos. Porque naquele tempo, irmãos, era assim que era efetuado o governo.
Se o irmão for ver lá em Israel, Israel eram os pais de família, os chamados anciãos de Israel, que governavam Israel. Moisés, quando voltou para o Egito, foi se reunir com os anciãos de Israel, porque eram eles que tinham autoridade. Em Roma, durante o tempo da República Romana, quem governava os romanos era o Senado. Os senadores. E o que quer dizer Senado? O grupo dos mais velhos, porque a palavra senador, em latim, é senator, que quer dizer os mais velhos. A palavra senador quer dizer exatamente isso, um ancião, um mais velho. Os membros do Sinédrio eram considerados senadores. É assim que Flávio José se refere a eles. Até para que os romanos entendessem a função deles. Então, os mais velhos, os anciãos. É assim, por quê? Porque a sociedade é formada através das famílias. E é por isso que os pais de família exerciam a função de governo. E é por isso que o governo da igreja, ele é exercido pelos presbíteros, também chamados de anciãos, bispos ou pastores. Qual é a função dos anciãos, bispos, presbíteros ou pastores? É a função do ministério pastoral. Por isso nós não vamos nos deter muito aqui sobre as funções, porque nós já estudamos na lição 9 o que faz o pastor. Apacentar o rebanho do Senhor, velar pelas almas, cuidar das feridas, ensinar os crentes. Esta é a função do presbítero, do bispo, do ancião, do pastor. Enquanto ministros, eles são portadores do dom ministerial de pastor e de mestre. Porque nós vimos que todo pastor, ele é um mestre. Então, o que faz o presbítero, o bispo, o ancião, o pastor da igreja? Ele exerce o ministério de pastor, o ministério pastoral, cujas funções nós já estudamos na lição de número 9. Esta é a função que estes oficiais exercem. Apacentar o rebanho do Senhor. Já que nós não vamos nos deter nas funções, porque as funções nós já estudamos, nós precisamos agora ver os requisitos para que alguém seja separado ao presbitério. Quem escolhe é o Senhor. O órgão da igreja, o ministério da igreja, local, ele reconhece pela imposição das mãos. Mas Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus deixa na sua palavra, o apóstolo Paulo tinha esta preocupação, tanto que em 2 cartas, Paulo, ele traça os requisitos para que alguém seja separado ao presbitério, ou ao episcopado. Episcopado é a função de bispo, que nós já vimos que é a mesma coisa que o presbitério, presbítero, bispo, ancião, pastor ou bispo. Pelos seus frutos os conhecereis, diz Jesus. E Paulo diz quais são os requisitos para separarmos alguém ao presbitério. E aí, veja bem, seja o título de presbítero, seja o título de pastor, de evangelista, não importa o título. Se a pessoa vai exercer a função do presbitério, e nós já vimos que é a função do dom ministerial de pastor, a função do dom ministerial de mestre, a função dos dons assistenciais da profecia, da presidência, da exortação, do ensino. Para exercer estas funções, e entre elas também a unção dos enfermos, que Tiago diz que são os presbíteros que devem ungir o doente e orar por ele. Destas funções, para exercer estas funções, as pessoas precisam preencher alguns requisitos. E infelizmente hoje, irmãos, nós temos visto que muitos ministérios, em muitas igrejas locais, não têm observado esses requisitos. São requisitos bíblicos.
e a palavra de Deus é a verdade. Ninguém poderá ser separado ao presbitério se não preencher esses requisitos. Esses requisitos se encontram em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9, e em Tito, capítulo 1, versículo de 5 a 9. Nós vamos usar o texto de Timóteo para fazer uma rápida análise desses requisitos, que é praticamente repetido em Tito, com alguma nuance que nós vamos verificar ao longo desta análise. O Paulo diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É bom você desejar ser um pastor, ser um presbítero, ser um ancião, ser um bispo. Mas não basta desejar. O desejo é bom, mas é Deus quem dá pastores à igreja. E para que você não só deseje, você precisa também satisfazer estas condições. Querer é bom, não é pecado, é elogiável, mas não é suficiente. Depende da vontade de Deus também. Convém, pois, que o bispo seja, primeira exigência, irrepreensibilidade. O bispo precisa ser irrepreensível. O que é ser irrepreensível? É não ser capaz de ser repreendido. É ter um comportamento que não cause escândalo, nem seja reprovado ou censurado pela igreja. Ele precisa ter um bom testemunho. Ser irrepreensível não é ser infalível, porque não há homem que não peque. Diz Salomão quando está orando na dedicação do templo. Mas a pessoa precisa pecar por acidente e precisa ter uma conduta irrepreensível. É isso que se exige do crente. E muito mais daquele que quer estar à frente do povo, que quer ser destaque no meio do povo. Ser irrepreensível. Não ter dado margem a escândalos, não ter um comportamento duvidoso, ser uma pessoa que não seja capaz de ser repreendida pelos irmãos. Segundo requisito é ser marido de uma mulher. E umas traduções, e de uma forma correta, porque aqui no original é esse significado, marido de uma só mulher. É preciso que o candidato ao presbitério seja um pai de família exemplar, um marido exemplar, que tenha uma mulher. E para a pessoa ser marido de uma mulher, é porque a mulher não é pisoteada, a mulher não é ferida em sua sensibilidade, é porque ele tem capacidade de manter um casamento. Se ele não governa bem a sua casa, diz Paulo no versículo 4 desse mesmo capítulo, como é que ele pode governar a casa de Deus? Ser marido de uma mulher não é só ter casado uma vez. É muito mais do que isso. É ser capaz de sustentar o casamento. É ter nas suas mãos o governo da sua casa. É mostrar que ele na sua casa já é um pastor. É mostrar que ele na sua casa já exerce o ministério pastoral. Curando a ferida. Trazendo de volta a desgarrada. Não explorando os membros da casa. Ele primeiro precisa provar que ele é pastor na sua casa, para poder ser pastor na igreja local. Isso também nos fala que o presbítero, o bispo ancião, o pastor, tem de ser um homem. Só um homem é marido de uma mulher. Daí porque não existe ministério pastoral feminino. Não pode ter presbítera, não pode ter pastora, nem evangelista mulher. Isso é contra a palavra de Deus. Infelizmente, nós temos visto esta praga estar aí se disseminando, inclusive nas Assembleias de Deus. Mas a Bíblia diz que o presbítero deve ser marido de uma mulher. Tem que ser um homem, portanto.
deve ser vigilante. Irmãos, ele é o episcopos, aquele que supervisiona, aquele que olha, aquele que apacenta o rebanho. Nós já vimos que o pastor, uma das suas qualidades fundamentais é a vigilância, para evitar que as ovelhas se espalhem, para evitar que o lobo venha tomá-las e devorá-las. Mas o bispo também deve ser sóbrio. Sobriedade quer dizer o equilíbrio. O candidato ao presbitério, ele tem que ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa que domina as suas paixões, os seus sentimentos, as suas emoções. Não é insensível, é sóbrio, é equilibrado. É alguém que cresce tanto na graça quanto no conhecimento. É alguém que sabe repreender, mas que também sabe amar. Alguém que sabe usar a vara e o cajado. Alguém que contribui para o crescimento espiritual do povo de Deus. Alguém que tem uma vida de oração, mas também uma vida de meditação nas Escrituras. Alguém que não é fanático e nem um frio, nem um intelectual despido da graça de Deus. Mas também convém que o bispo seja honesto. E aqui a palavra honesto, a melhor tradução seria respeitável. Digno de respeito. Então aqui a palavra honesto não tem muito a ver com o lado financeiro, mas tem a ver com a respeitabilidade, a credibilidade. É uma pessoa sincera, uma pessoa de palavra, uma pessoa que inspira autoridade nos seus irmãos. Porque ele vive o que prega e prega o que vive. Isto é uma condição. Candidato ao presbitério deve ter uma vida de sinceridade, uma vida de reputação, de respeito. Ele deve ser respeitado pelas pessoas. Não é o título que dá respeito às pessoas. As pessoas que têm respeito é que merecem o título. Mas ela deve ser também uma pessoa hospitaleira. E há aqueles que entendem que o dom da hospitalidade é um dom assistencial. Ele deve ser hospitaleiro, acolhedor. Hospitalidade aqui não é só você levar as pessoas para comer e dormir na sua casa, mas ser acolhedor. É uma pessoa que não espanta as outras, é uma pessoa que não afasta as outras pessoas, mas que permite a aproximação das pessoas, permite que as pessoas venham ao encontro delas, para pedir conselhos, para confessar pecados, para pedir orientação. É uma pessoa que soma, é uma pessoa que atrai as outras. Isto é ser hospitaleiro. Mas também diz a Bíblia que o presbítero, o bispo ancião, deve ser uma pessoa apta para ensinar. E aí, irmãos, nós temos visto uma grande falha nas separações de obreiros nos nossos dias. A pessoa deve ser apta para ensinar. Por quê? Porque o dom do ensino e o dom ministerial de mestre é próprio do presbítero, bispo, ancião. Só pode ser presbítero, bispo, ancião quem for capaz de ensinar. Porque uma das suas funções é ensinar. E nós temos pessoas, irmãos, que nem aprenderam e que estão exercendo estas funções nas igrejas. Só pode ser presbítero quem é apto para ensinar. E para ensinar, a pessoa precisa, em primeiro lugar, aprender. É por isso que se deveria exigir para o candidato ao presbitério que ele fosse um aluno frequente da escola bíblica dominical, dos cultos de doutrina. Isso é tão fácil, irmãos. As nossas escolas bíblicas dominicais fazem chamada, tem frequência, tem os registros. Se alguém vai ser separado ao presbitério, verifique se ele é aluno matriculado da escola dominical e se ele é frequente. E dê para ele dar algumas aulas. Porque quem não tem capacidade para ensinar não pode de forma alguma exercer essa função na igreja local. Como estamos longe do que a Bíblia ensina. Mas a Bíblia também diz que não pode ser dado ao vinho. E esta expressão não é só dizer que a pessoa não bebe vinho.
que a pessoa não é alcoólatra, que a pessoa não dá uma bicadinha lá no mé. Não, irmãos. Isso é muito mais profundo. Lógico que tudo isso é necessário. A pessoa não pode beber, a pessoa não pode ser dada ao vinho, ela não pode tomar nada, né? O presbítero ele não pode, de maneira nenhuma, beber. Essa é uma exigência da Bíblia. Ele tem que estar completamente liberto, ele tem que ser uma pessoa abstêmia. Agora, isso quer dizer que a pessoa não pode ter vícios. E aí nós nos lembramos do que Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, o candidato ao presbitério não pode ter vícios de forma alguma. Não só a bebida, mas ele não pode se deixar dominar por nada. Se ele é viciado em alguma coisa, ele não pode exercer a função do presbitério. E hoje existem muitos vícios. Existe o vício da internet. Existe a pornografia. Existe o jogo. Droga. E tantas outras coisas mais. O presbítero, ele não pode ser viciado em nada. Ele tem que estar completamente livre de todas estas coisas. Mas a Bíblia continua, não espancador. O presbítero ele deve ser uma pessoa que não seja violenta. Uma pessoa que tenha aprendido e viva o que está escrito lá em Zacarias 4 e 6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O candidato ao presbitério deve ser alguém que confia em Deus e que procura resolver as coisas pelo Espírito de Deus, não pela violência, não pela força. Então, não espancador aqui, irmãos, não é só aquele presbítero que não bate na mulher. E, infelizmente, tem muito presbítero separado por aí que bate na mulher. Porque não foi verificado isso. Mas não é só isso. Não é só aquele que não bate nos filhos, por exemplo, que espanca os filhos, não. É aquele também que não espanca com as palavras. Quantos presbíteros que estão por aí, irmãos? E quando eu falo presbítero, eu estou falando pastor, evangelista, presbítero. Não estou me preocupando com o título. Eu estou falando da função. Quantos presbíteros que açoitam com as palavras as igrejas locais? Que usam o púlpito para apausentar e não para apacentar. E ele foi separado indevidamente, porque a Bíblia diz que ele não pode ser espancador. Ele não pode usar da violência, seja física, seja verbal, nem da força, mas ele deve saber usar do Espírito. Mas ele também deve ser uma pessoa que não seja cobiçosa de torpe ganância. E, irmãos, o pastor Altair Germano, nesse artigo que nós já mencionamos, diz algo que é verdade. Essa burocratização na igreja fez surgir uma carreira eclesiástica. E na Bíblia nós não temos carreira. Nós temos duas funções, diáconos e presbíteros. Nem sempre o diácono vai ser chamado para ser presbítero. Não existe aqui uma hierarquia. O diácono vai virar presbítero, como acontece na nossa carreira hoje. E esse carreirismo é ruim. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não devemos ser cobiçosos de torpe ganância. O presbítero ele não pode cobiçar as coisas. Ele não pode ser uma pessoa que corra atrás das coisas desta vida. Uma pessoa gananciosa. Uma pessoa que seja sedenta de poder.
como nós temos visto aí nas lideranças da nossa Assembleia de Deus, infelizmente, como é uma guerra toda a convenção geral, porque existem pessoas sequiosas de poder, porque são cobiçosas de torpe ganância. Não deveriam sequer estar no ministério. Por quê? Porque uma das condições é a pessoa não cobiçar a torpe ganância. É estar querendo servir, estar querendo o galardão do céu e não as benesses desta vida. Outra garantia, né? E a Bíblia diz, não cobiçoso, mas moderado. É uma pessoa que tem que estar contente com o que tem. Quantos presbíteros estão aí, dirigindo uma igreja de olho na outra igreja que é maior? O que rende mais? Não são moderados, não se controlam, não controlam a concupiscência da carne. Para separar alguém do presbitério, precisa alguém que tenha absoluto controle sobre a carne. A Bíblia diz, não contencioso. O presbítero deve ser uma pessoa pacificadora, apaziguadora. Ele vai ser separado para criar soluções nas contendas entre os irmãos. Ele vai ser separado para trazer a paz. Lembra aqui das igrejas lá na Galileia, na Judéia e na Samaria. E as igrejas tinham paz. Jesus coloca oficiais na igreja, coloca o governo na igreja local, para que o povo tenha paz. Portanto, um briguento, um criador de caso, não pode ser separado ao presbitério. Tem gente separando gente aí, justamente para fazer parte de tropas de choque em contendas eclesiásticas. O contrário do que manda a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz também que o candidato ao presbitério não pode ser avarento. Ele não pode amar o dinheiro, porque quem ama o dinheiro se desvia e desvia os outros. E o presbítero é colocado para juntar e não para espalhar as ovelhas do Senhor. Muitos querem o ministério para enriquecer, para fazer dinheiro. A pessoa não pode ser avarenta. É por isso que não deve ser separado para o presbitério aquele que não dizima, podendo fazê-lo e não o faz. Porque ele é avarento. E ele não pode, portanto, ser separado ao ministério. Mas a Bíblia diz também que ele deve governar bem a sua casa e ter os seus filhos em sujeição. E aí vem uma questão importante, irmãos. Mas o meu filho tem 20 anos e não é da igreja. Por isso eu não posso ser presbítero? Não necessariamente. Quando a Bíblia fala que os seus filhos em sujeição, o original aqui para filhos é filhos de pequena idade, filhos menores, filhos que estão debaixo do cuidado ainda do pai. Então o fato de um presbítero ter filhos maiores de idade, que não são crentes, não é empecilho ou obstáculo para ele poder ser separado num primeiro momento. Cada caso é um caso. Mas esse versículo fala de filhos menores. Se ele não controla os filhos menores que estão sob o seu poder familiar, o antigo pátrio poder, é porque ele não tem condições de governar a igreja do Senhor. Não neófito. O que quer dizer isso? Ele não pode ser uma pessoa imatura espiritualmente. O neófito é aquele novato. A palavra presbítero quer dizer mais velho. Tem que ser uma pessoa espiritualmente madura. Uma pessoa imatura não pode de forma alguma ser separada do ministério. Por quê? Porque sendo separado, a Bíblia diz, ele vai se ensoberbecer. O inimigo vai fazer criar nele um orgulho. E ele vai cair em afronta e no laço do diabo. Você separar alguém precipitadamente. É por isso que Paulo diz para Timóteo, não ponhas as mãos precipitadamente sobre alguém. É um jovem promissor, um crente, batizado com o Espírito Santo, tem dons espirituais, mas ainda não tem a
maturidade espiritual necessária. Porque dom espiritual não traz maturidade espiritual. O batismo com o Espírito Santo também não traz maturidade espiritual. A maturidade espiritual vem no crescimento na graça e no conhecimento. Quando ele passar por tribulações, quando ele passar por... Aí ele vai adquirir a paciência, aí adquirindo a paciência, ele vai adquirir a experiência, e adquirindo a experiência, ele adquirirá a esperança. Aí sim ele vai ter maturidade espiritual. Já dissemos aqui, maturidade espiritual não significa idade biológica. Nem tempo de crente. O escritor aos Hebreus, ele fala de gente que tinha muito tempo de crente, mas não tinha maturidade espiritual. Lá em Hebreus 5:12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos há feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mandamento. Então era crente velho, com muito tempo de crente, mas ainda era imaturo, tanto que ainda tinha que ser alimentado com leite. Então não é nem tempo de casa, nem idade biológica, é maturidade espiritual. O imaturo não pode ser separado ao ministério. Mas Paulo continua dizendo, ter bom exemplo, bom testemunho dos que estão de fora. Não adianta só ter testemunho nas quatro paredes do templo. Só ter um bom testemunho na igreja local. É preciso também que ele tenha um bom testemunho por parte dos incrédulos. Jesus, irmãos, tinha um bom testemunho. Quando ele perguntou aos discípulos, o que os homens dizem ser o Filho do Homem? E os seus discípulos disseram, olha, uns dizem que tu és Elias, outros que tu és Jeremias, ou algum dos profetas, ou João Batista. Jesus tinha um bom testemunho. As pessoas viam em Jesus um profeta, um homem de Deus. Ele tinha bom testemunho, tanto para os de fora como para os de dentro. E o presbítero, bispo, ancião ou pastor, ele precisa ter um bom testemunho do lado de fora. É por isso que muitas igrejas locais, e com razão, para separar ao presbitério, exigem que o candidato traga certidão de protesto, certidão de antecedentes criminais, atestado de sanidade mental. Por quê? Porque não basta ser uma pessoa piedosa na igreja. Você precisa ter um bom testemunho lá fora. Por quê? Porque o presbítero ele vai pregar a palavra, ele vai ensinar a palavra, ele vai estar à frente do povo. E se ele for uma pessoa sem credibilidade, um caloteiro, um mau empregado, um péssimo cidadão, ele manchará a imagem do evangelho para os incrédulos. É por isso que eles precisam ter um bom testemunho dos que estão de fora. Lá em Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9, nós temos também muitas destas, a repetição que Paulo faz de muitas destas características que nós estudamos aqui. Olha o que ele diz no versículo 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Veja bem que aí esses filhos, na sua sujeição, Paulo explica aqui em Tito, são filhos que não são dados à dissolução, nem desobedientes, que sejam fiéis. Convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus. Aí vem a outra característica que eu quero destacar aqui. Ele deve ser um dispenseiro da casa de Deus, ou seja, alguém que tenha a consciência de que ele está aqui para servir os irmãos e fazer a vontade de Deus. Ele não tem domínio sobre o povo. Nós já estudamos isso na lição número 9. Quem assume esta função na igreja local, pensando que vai mandar, querendo dominar sobre os irmãos, não serve. Ele é antes um dispenseiro da casa que é de Deus. Ele é apenas um serviçal. Alguém que está ali para fornecer ao povo o alimento necessário para a sua edificação em amor. Não soberbo,
nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Então, os irmãos veem que são as mesmas características que Paulo escreveu lá em 1 Timóteo. São estes os requisitos para o presbitério. Quem escolhe é Deus, mas ele dá a dica para o governo da igreja, para os ministros da igreja, através destes frutos. E só depois de uma análise e do preenchimento de todos esses requisitos, se deve impor as mãos para que esses presbíteros exerçam o ministério pastoral. Para que esses presbíteros exerçam o ministério de mestre. Para que esses presbíteros exerçam os dons assistenciais da profecia, da exortação, do ensino, da presidência. Que Deus possa nos abençoar e que nós tenhamos estes presbíteros em nossa igreja local. Amém.